Então, na verdade, a convidada é a Chapeuzinho, mas ela veio com a condição de que a Cleo e a Elis viessem também. Não, vamos lá, ó. Tá errado, tá fazendo... Olha pra mim. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu não sei se você, como eu, já se viu lutando para que esse versículo se tornasse realidade na sua vida. A gente quer que as coisas em que a gente se envolve deem certo, e algumas vezes acaba sendo uma carga pesada mesmo para nós, né? Eu mesmo já me vi trabalhando estressado, preocupado, e até perguntando a Deus, né? Meio que cobrando Ele, assim, por quê? Por que, Senhor? Por que isso ainda não é realidade? E a verdade é que a gente muitas vezes acaba se focando naquilo que a gente não é capaz de controlar. E esse salmo não diz que a gente tem essa responsabilidade de fazer com que as coisas que a gente faz prosperem ou deem certo. Mas o versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E eu sempre lendo esse versículo eu me lembrava, né, daquelas pessoas com quem a nossa mãe fala para a gente não andar, né? Pessoas violentas, pessoas que não respeitam as leis, ímpios no pior sentido da palavra. Mas a verdade é que esse versículo fala sobre uma influência mais ampla. Na verdade, qualquer influência que não tenha sua fonte em Deus pode ser uma ameaça para nós. Sei lá, livros que a gente lê, entretenimento. Muitas vezes essas coisas são produzidas e elas acabam refletindo, elas são encharcadas dos valores, da conduta, do comportamento daquelas pessoas que produziram aquilo, né? E muitas vezes essas pessoas não têm realmente a sua fonte, a sua referência em Deus. E eu vejo hoje, né, alguns pais preocupados, né, com aquilo que seus filhos consomem, com um tipo de desenho, né? Eu gostaria, na verdade, que isso fosse até mais amplo, mas eu vejo alguns pais hoje preocupados com isso. Mas se as crianças são suscetíveis a esse tipo de influência, né, e a gente sabe que a mente delas está em formação, e quanto a nós, né, quanto a gente mesmo, consumir qualquer coisa indiscriminadamente, será que a gente realmente pode fazer isso sem que essas coisas nos influenciem? Eu acho muito difícil, né? E eu acho que muitas vezes a gente tem como referência para a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, para a maneira como a gente trabalha, quando a gente quer namorar, o que a gente está buscando nisso, ou então a maneira como a gente cria os nossos filhos. Muitas vezes a gente tem referências que a gente não sabe de onde vem. E muitas vezes essas referências são totalmente contrárias à palavra, né? A palavra de Deus. E eu não quero aqui cair no legalismo, né? Naquele movimento de simplesmente dizer assim, não faça isso, não veja aquilo. Apesar de que eu sei que algumas vezes a gente tem que se fechar para algumas coisas, tá? Mas o versículo 2, ele diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, uma solução que a gente pode ter para essa influência da qual a gente não pode fugir, afinal Deus nos salvou, mas Ele não nos tirou do mundo. Uma solução que a gente pode ter para essa influência é a gente se encher, a gente receber a influência que vem de Deus. Ele fala até sobre meditar, né? Meditar nessa lei de dia e de noite. Isso vai além, né? Para a gente, às vezes, é um desafio ter um momento devocional por dia, né? Sei lá, meia hora, uma hora que seja. Mas ele fala sobre meditar de dia e de noite. É claro que não significa você ficar com a Bíblia aberta, né? Lendo a Bíblia o dia inteiro, não é isso. Afinal, você tem outros afazeres, outras responsabilidades. Mas é a ideia de você reter aquilo. Reter aquele pensamento, né, aquela influência da palavra de Deus na sua vida. Eu conheço algumas pessoas que têm o hábito de memorizar versículos, né? E aí essas pessoas espalham pela casa, né? O versículo daquela semana, no espelho do banheiro, na televisão, na porta, na geladeira, na porta da geladeira. E aí
o tempo todo elas estão lembrando, né? Eu não sei o que funcionaria mais na sua vida, mas eu creio que todos nós podemos ampliar, né? Aumentar o espaço que a palavra de Deus ocupa na nossa vida. Eu acho que isso até ajuda a gente a ficar mais atento para algumas coisas que nos influenciam, né? Eu não sei se você já passou pela experiência, por exemplo, de ver um programa e você assim, cara, isso aqui não é bom. Mas aí você já está apegado, né? Eu sou muito curioso, né? Às vezes eu vejo... É difícil parar um filme, né? Parar de assistir. Se eu comecei a assistir um filme, eu fico curioso para saber o que vai acontecer, é difícil eu parar. Mas algumas vezes eu tinha que parar mesmo, né? E eu acho que quando a gente está com a mente mais assim encharcada, né, da palavra, eu acho que a gente tem mais habilidade para poder discernir e cortar algumas influências na nossa vida. O versículo também fala sobre ter o seu prazer na lei do Senhor. E eu sei que isso muitas vezes não é a realidade na nossa vida, né? É como se a gente estivesse, sei lá, acostumado à comida ruim, né? E aí quando a gente quer voltar para um estilo mais saudável, a gente resiste, né? Mas quando é só a gente perseverar um pouquinho que a gente começa a ter prazer naquelas coisas boas mesmo, né? Então eu creio que se você está experimentando um momento, uma fase em que você não sente prazer na palavra de Deus, você pode talvez cortar algumas coisas da sua vida mesmo, jejuar, né? Jejum é uma arma que a gente pode usar para resgatar o nosso prazer na palavra de Deus. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Algumas vezes a gente não vê o fruto na nossa vida e a gente acha que já tem algo de errado. E não. O fruto ele vem na estação própria. O nosso trabalho, a nossa responsabilidade é semear as sementes certas, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Então se aquiete, se acalme, né? Não se mova daquilo que você está fazendo corretamente, porque você não está vendo um resultado imediato. E aí fala, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, né? Na verdade, toda essa influência, tudo que muitas vezes a gente trabalha, mas que não tem a sua fonte, a finalidade para a glória de Deus, é algo que vai se desfazer, que não vai prevalecer, né? E aí fala, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, né? Há coisas que a gente faz, né, que a gente vê hoje e que não parecem erradas necessariamente, mas aos olhos de Deus elas podem ser. Então a gente também precisa estar alerta para não acolher na nossa vida práticas, costumes, comportamentos que aparentemente são inofensivos, mas que não prevalecerão quando o Senhor julgar essas coisas, né? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E eu gosto de como esse versículo está na NVT, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então fala sobre dois caminhos, né? Um guardado pelo Senhor e um que leva à destruição. E eu me lembrei de uma história bem conhecida, né? E aí, como a gente falou de criança, eu chamei algumas convidadas para me ajudar a ilustrar aqui alguma coisa. Vão se comportar, né, Cléo e Elis, né, aqui. Dá oi pro pessoal. Pode dar oi. Oi, pessoal. Vem cá, Elis. Oi, pessoal. Oi. Não, pronto, já deu oi suficiente. Quem é essa que vocês trouxeram aqui? Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho. Elis, o que a Chapeuzinho fez de errado, Elis? O que ela fez que ela não deveria ter feito? Ela foi pra floresta errada. Ela foi pelo caminho errado, né? A mãe dela tinha mandado ela ir pra onde? Pra floresta que não tinha lobo mau. Então ela não esqueceu. A mamãe dela falou assim pra ela vir pelo caminho mais longo. Mas o caminho mais curto era o mais perigoso, que tinha um lobo mau. Aí o lobo mau podia pegar ela. Aí quando ela queria chegar mais rápido na casa da vovozinha, ela foi pelo que a mãe não deixou ela. Então ela desobedeceu, não é? Então, gente, toda analogia tem suas limitações, mas tem um caminho guardado pelo Senhor e um caminho que leva à destruição. O caminho guardado pelo Senhor não significa que a gente não vai ter intercorrências, né, que a gente não pode ser assediado pelo mal ali, mas o fato é que ele não pode nos destruir, né? No caso, a Chapeuzinho, né, se a gente for, ela acabou experimentando muita graça, né? Porque o lenhador lá acabou salvando. Mas tudo aquilo poderia ter sido evitado se ela tivesse andado pelo caminho correto, né? O caminho livre da influência do lobo, né?
Então fica esse alerta, né? Medite no Salmo 1. A nossa responsabilidade é nos guardar daquela influência que não vem de Deus, guardar a nossa vida dessa influência, não andar, não imitar essa conduta e se encher, né, da influência que vem da palavra de Deus, né? Ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Se a gente faz isso, a gente vai produzir fruto, né? Deus vai fazer com que a gente produza fruto no tempo certo, na estação própria. É isso, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Dá tchau pro pessoal, Elis, dá tchau.